morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Quantos aqui, nesta manhã, gostaria de ter a presença do Senhor permanente em nossos corações? Amém. Percebemos pelo levantar das mãos que todos desejam esta presença pessoal de nosso amado Salvador. Que nesta manhã nós possamos nos sentir na casa desse Deus, na casa desse Salvador. Aqui é o cantinho dele, né? João Gomes, Jesus mora no nosso coração, mas ele também tem aqui a igreja dele. Amém? Amém. Possamos então nesta manhã abrir bem, tem aquele hino, abrir de par em par as portas do seu coração, deixa a luz do céu entrar, que esse maravilhoso Salvador faça essa morada em nós. Nosso tema, a presença pessoal do Divino Filho de Deus. Hoje na lição, o irmão Celso citou, que era difícil o povo judeu perceber que Jesus era o Cristo, que aquele filho de Maria, o filho do homem, também era o filho de Deus, né? Foi esse texto inicial. Nosso texto inicial de 1 João 5,1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ele é nascido de Deus. Irmãos, será que nós temos aquela doce esperança de que quando nós estamos diante das provas, diante das dificuldades, nós temos um super-herói? Meus meninos pequenos, buscam, às vezes de noitezinha, quando eles vão para a cama se recolher, porque tem que ir para a escola cedo, eu também trabalhar, aí eu vou um pouquinho no quartinho deles ali, e começo a contar umas historinhas, aí eles querem saber qual é o super-herói mais forte, o que vence mais, e aí eu vou explicando cada super-herói, irmão Adalberto. Aí eu simulo uma história que tal super-herói não venceu, não conseguiu vencer o outro e tal, mas aí eles tiveram que chamar Jesus. Os super-heróis tiveram que chamar Jesus, e aí Jesus venceu. Amém, irmãos? Amém. Jesus venceu na cruz, irmãos. Jesus venceu na cruz o maior adversário. Muitas vezes, irmã Gisele, nós não conseguimos vencer aqueles pecados. Todos nós aqui temos pecados, a gente luta com um pecado, luta com outro, e nós somos falhos, irmão Adalberto e irmã Sara? Mas Jesus, ele não falhou. Então quem é o verdadeiro herói? Jesus. Amém, meninos? Jesus é o verdadeiro herói. Isso me faz lembrar uma experiência lá na corte de Babilônia, Nabucodonosor. Vocês lembram daqueles 3 jovens hebreus, crianças? Vocês lembram daqueles 3 jovens hebreus que estavam na fornalha? Papai contou a história. Não precisa lembrar o nome deles, mas vocês lembram da história. O nome deles é difícil um pouco. Mas eles estavam numa dificuldade. Olha, o rei falou assim: se vocês não se curvarem diante da estátua, aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia feito, se vocês não se curvarem, olha, vocês serão lançados na fornalha. E foi o Homem-Aranha que foi lá ajudar os 3 jovens hebreus. Foi o incrível Hulk? Não. Foi Jesus que estava andando lá no meio da fornalha. Olha só o texto de Daniel 3:24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não
não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Eles não estavam amarrados, eram 3 e nós amarramos eles. Sim, nós amarramos eles. O próximo verso. Aí o rei falou, Nabucodonosor: olha, eu porém, viu, Miguel? Henrique, eu porém vejo 4 homens soltos. Olha, tinha 3 amarrados, mas agora tinha 4. Como é que é isso? Que mágica era essa? É que o quarto, ali estava descrito como um aspecto semelhante ao Filho de Deus. Algumas versões falam Filho dos deuses, outras versões falam Anjo do Senhor, mas as versões mais antigas é muito interessante, ela fala o Filho de Deus. Então quem é que estava lá no meio da fornalha? Era Jesus, o Filho de Deus, não era outro herói. Nós só temos um herói que está sempre disposto a nos ajudar, a nos salvar, a curar feridas dos nossos corações, a curar os nossos pecados, a transformar a nossa vida. Era Jesus. Nós lemos em Santificação, página 40. Foi a influência de Daniel e seus companheiros que levaram seus colegas da corte a entenderem a fé mais a glória de Cristo pela sua presença na fornalha, que fizeram Nabucodonosor reconhecer o Filho de Deus. Veja bem, Daniel estava lá na corte, os 3 jovens hebreus também estavam na corte, e mais dezenas ou centenas, ou quem sabe milhares de outros cativos, né? Porque quando Nabucodonosor, Babilônia, sitiou o povo de Deus, levou muitos cativos. Mas ali tinham 3 jovens hebreus e mais Daniel. Esses se destacaram. Esses confiavam mais no Filho de Deus. Esses confiavam mais nesse herói, né? E eles não cediam às provas. A Bíblia não fala que os outros não cederam, né? A Bíblia não diz nem que sim nem que não. Mas só descreve que os 3 passaram pela prova e não cederam. É porque eles abraçaram, se apegaram no braço de Jesus. E todos aqueles, viu, meninos, que se apegam no braço do Salvador, podem vencer as provas. Será que se quando vir uma fornalha de fogo nós vamos vencer? Somente se pegarmos na mão de Jesus. Amém? E é interessante que Cristo ainda não havia morrido na cruz. Ele ainda não era o filho de Maria, ele não havia se tornado homem ainda, mas mesmo assim Nabucodonosor, por causa do ensinamento de Daniel e seus 3 jovens hebreus, olha, esse é o filho de Deus, e ele reconheceu, Nabucodonosor reconheceu. Muito interessante. Nós também estudamos na lição. A lição traz muitos aspectos positivos, né? Que o irmão Adalberto nos passou, onde Cristo estava ali, entre a coluna de fogo, entre a coluna de nuvem. Estava lá o povo de Israel, saiu do Egito, comia as panelas de carne, comia os alhos, comia de tudo, não é isso? Comia de tudo, mas agora eles tiveram que sair pelo deserto, e lá no deserto, eles encontraram um divino companheiro. Era o Filho de Deus, novamente. Era Jesus. Jesus estava entre aquelas colunas de nuvem durante o dia, aplacando o sol, o calor do sol. E durante a noite, o que Jesus estava fazendo? Coluna de fogo. Para que servia? Para aquecer, para iluminar e guiar. Muitas vezes eles viajavam também, às vezes à noite, percorriam. Então, aonde ia essa coluna de fogo, lá estava o povo de Israel também acompanhando. Então eles tinham que crer que aquela coluna de fogo e aquela coluna de nuvem era Jesus, o meio salvador, que um dia viria morrer. Era o Filho de Deus, que um dia viria morrer e dar a sua vida. Mas naquela época, sabe o que confunde todos nós muitas vezes? O que nos confunde é porque nós cremos na presença pessoal de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Não é isso? Ele esteve como homem,
ele tomou a forma de homem, mas antes dele tomar a forma de homem, ele já era um ser espiritual, não era? Assim como o Pai. Cristo sempre foi um ser espiritual, mesmo antes de se tornar homem. Mas nós sempre vemos a figura de Jesus depois ele se tornar homem, aqui na terra, andando seus 33 anos aqui conosco. E sempre é essa visão que nós temos de Jesus. Por isso muitas vezes era difícil para o povo de Israel entender que aquele que o socorria, aqueles que o traziam o maná, né? Quando eles sentiam fome, quem trouxe o maná foi o precioso Salvador. É que Jesus estava lá em forma de espírito, em forma espiritual. Então o povo não conseguia enxergar Jesus, que era Jesus, esse companheiro celestial. Mas olha, o próprio rei Nabucodonosor disse: é o Filho de Deus. Muitas vezes falta para o povo de Deus reconhecer que Jesus também está aqui, não em forma física, né? Porque nós sempre miramos ele como homem apenas, esquecemos que Cristo também ele tem a natureza divina, e que Cristo, assim como lá no deserto dava maná, olha, bom sabor de mel, dava o aquecimento, dava a guia, trazia água, né, através das rochas. E quando Cristo, quem foi que se apresentou para Moisés lá na sarça ardente? Foi o Senhor, né? O anjo do Senhor. Mas quem que era esse anjo do Senhor? Que desde que Adão e Eva pecaram, a presença do Deus Pai não foi mais lhes permitido, né? Porque eles não suportariam a presença de Deus Pai. Então, sempre Cristo foi quem se manifestou para que o homem tivesse uma ligação com o divino. Quando ele viveu aqui por 33 anos, nós o vimos em forma humana, mas ali também estava o divino. Porém, esse divino, Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, de acordo com Nabucodonosor, de acordo com Daniel, que ele ensinou, né? Daniel também comenta isso. Esse Jesus, ele já estava presente com os homens, mesmo em forma espiritual. Só que o povo de Israel era incrédulo. Lá o texto de Hebreus fala que eles não entraram na terra prometida por causa desta incredulidade. Mas, irmã Lourdinhas, acho que foi muito triste para Jesus, né? Olha, Jesus estava todo dia com eles, dando o pão de cada dia, dando sustento, de tudo, dando-lhe força, saúde, entendimento, guia no deserto, água, pão, tudo. Calor. E tinha outra forma, hein? Quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vemos que Cristo, ele também se manifestava através de uma nuvem que descia, e lá no tabernáculo, né? Porque ele falou: me faça um santuário, um tabernáculo, e ali vou habitar na presença de vocês. Mas como Cristo descia até o tabernáculo, o que tinha em volta ali que encobria tudo, para que ninguém visse exatamente a presença espiritual de Jesus? Uma nuvem, irmão Adalberto. Porque Cristo ali, ele estava em forma espiritual, em forma de espírito, né? Ele não podia se manifestar, porque ninguém suportaria a glória dele, assim como ninguém suporta do Pai. O povo de Israel só suportou a presença pessoal de Cristo durante 33 anos, porque Cristo pegou uma roupagem humana. Cristo revestiu-se da natureza humana. Então agora ele estava ofuscado dentro do homem Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Por isso o texto de 1 João 5,1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou é filho de Deus. Como assim? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Jesus e Cristo não é a mesma coisa? Mas quando nós estudamos de forma mais profunda a Bíblia, toda vez que está se referindo a Jesus, está
referindo-se a ele como o filho de Maria, o filho do homem, a sua natureza humana. E quando falamos de Cristo, é o Filho de Deus, é o divino, é a sua parte divina, né? Então todo aquele que crê que Jesus, o Filho do homem, eu estou acrescentando com as minhas palavras agora, todo aquele que crê que Jesus, o Filho do homem, também é o Cristo, o Filho de Deus, esse é nascido de Deus. Os judeus nos dias de Cristo tinham muita dificuldade de perceber que esse Jesus, o Filho do homem, também era o Filho de Deus. E o povo de Israel na antiguidade, lá no deserto, também tinha a mesma dificuldade de entender que através daquelas nuvens era Jesus um ser espiritual. Ele não era em forma de homem, mas era o Jesus um ser espiritual. Eles não entendiam. E hoje, nos dias atuais, quando Cristo atua em nossos corações, será que nós também confundimos Jesus está lá no céu? Ele não pode atuar no meu coração. Então a nossa grande dificuldade são duas coisas. Primeiramente, entender que Cristo em sua forma espiritual é muito capaz, e a Bíblia diz isso, nós vamos citar alguns textos, ele vive sim em nosso coração. O segundo ponto é abrirmos de par em par as portas do nosso coração. Né, irmã Clara? Muitas vezes nós temos um pecado. Quando eu falo nomes aqui, não estou falando que é a pessoa que está nesse pecado, não é isso, tá? Nós só estamos fazendo aqui um exemplo. Muitas vezes nós temos um pecado e eu quero continuar abraçando esse pecado. Eu amo esse pecado, tá? É gostoso esse pecado. Faz muitos anos que eu convivo com esse pecado e eu não consigo largar porque meu gosto e minha inclinação está voltada para esse pecado. Não é assim, irmã Clara? E o que acontece conosco muitas vezes? Nós não abrimos a porta para Jesus, o divino Filho de Deus, porque Jesus não habita em nós com a sua forma humana. Ele não consegue. Diz Ellen White que ele está limitado lá no céu como homem, né? Mas como divino ele vem até nós. Então, nós temos que entender duas coisas. Uma é entender que é Ele quem habita em nós. O segundo ponto é aceitar que Ele habita em nós, não continuarmos resistindo a presença dEle em nós. Por causa do amor ao pecado, nós abrimos a porta ao pecado, ao inimigo, e impedimos que Cristo habite em nós. Tem também um texto do Espírito de Profecia, que nos diz que os pecados são como uma pedra na porta do coração. E Cristo ele não força a entrada. Nós precisamos escolher Cristo. Irmãos, se nós escolhermos Cristo para habitar em nós, Ele consegue remover a pedra do pecado do nosso coração. Imagina lá nos dias de Cristo, quando aquela pedra estava tampando a sepultura, né? E algum homem conseguia, por sua força própria, um homem sozinho. Imagina aqui na porta da igreja uma pedra enorme, de uma pedreira, eles cortarem uma pedra e trouxerem com um caminhão vasculante aqui e colocar na porta da igreja. Quem consegue sair, quem consegue entrar? Não. E o pecado, qual grande montão, tem um hino que fala assim, né? Ele está aqui na porta do nosso coração. E nós resistimos, porque nós não conseguimos remover. Nós precisamos desse divino Salvador habitar em nós, para que Ele remova essa pedra do pecado, e Ele toma posse inteiro de nós, e assim, nós possamos vencer o pecado. Irmãos, é necessário que abramos de par em par, dia após dia. Cada dia é um novo nascimento, sim? Cada dia nascemos de novo. Cada vez que nós resistimos o pecado, falamos assim, resistir o pecado não é lutar contra a tendência e contra o gosto. Ellen White diz o seguinte, que nós devemos colocar a nossa vontade ao lado de Cristo. E ela diz mais, a vontade não é gosto e nem inclinação, mas a escolha.
Em outras palavras, irmãos, não dá para lutarmos contra o gosto, contra a inclinação. Essa pedra no coração, essa pedra que tampa a entrada de Cristo, ela é muito forte, ela é muito pesada. Nós não conseguimos demolir com as nossas próprias mãos, nós não conseguimos removê-la, mas somente o divino Filho de Deus, ele consegue acesso quando nós permitimos que ele entre. Então ele é capaz totalmente de remover e transformar. Não adianta lutar contra o gosto. Essa pedra é o gosto, essa inclinação é o gosto. À medida que nós deixamos Jesus entrar em nós, então Cristo vai mudando o gosto e a inclinação. Por isso que a obra da santificação é uma obra de uma vida inteira. Cristo perdoa nossos pecados em questões de segundos. Você pediu perdão, ele vem e nos perdoa. Agora, essa obra de transformação é uma obra que Cristo vai habitando em nós, e grau após grau ele vai tirando o gosto. Imagina quem gostava de comer carne, por exemplo. Olha, ele parou de comer carne, escolheu andar com Jesus e parou de comer carne, parou de se alimentar de coisas erradas, não só a carne, né? E agora Cristo vai mudando o gosto dele. Chega um momento que a pessoa vai deixando de ter gosto, mas não só. Se tem carne, mas pode ser mil e umas coisas que também fazem mal, né? Irmãos, Cristo é o único capaz. Aqui em Hebreus 3,19, vemos que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade, porque não confiaram nele, porque não tiveram fé nele. Será que nós vamos entrar na Canaã celestial se nós não acreditarmos que é Cristo que habita em nós, que é Ele que transforma a nossa vida? E muito mais ainda, se nós não permitirmos que Ele habite em nós, será que vamos conseguir a santificação? Vamos conseguir a transformação? Será que vamos conseguir entrar na Canaã celestial? É motivo de reflexionarmos, de pedirmos que esse divino companheiro venha nos habitar, e que nós possamos fazer a escolha. Quando eu amo aquele pecado e falo: Senhor, eu vou escolher que você habite em mim, vem em mim, porque eu não consigo vencer esse gosto, essa inclinação, eu não consigo, mas vem habitar em mim. Eu vou escolher não mexer com esse pecado hoje, e vou viver com Jesus hoje. Sabe o que acontece? É um novo nascimento nesse momento que você e eu escolhemos andar com Jesus. E a cada novo nascimento diário, a nossa vida espiritual vai se robustecendo. Então nós vamos nos fortalecendo em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós há de concluir. Então ele começou te atraindo, ele continua te perdoando e ele continua te transformando. Quando Cristo veio como homem, ele recebeu um nome. Quem lembra do nome que Jesus recebeu quando ele veio como homem habitar aqui entre nós? Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Por que ele recebeu esse nome? Porque lá Maria gerou um filho chamado Jesus, e agora Cristo, divino Filho de Deus, ele encarnou. Assim estava lá o Filho de Deus e o Filho do homem. Então agora ele foi chamado Emanuel, porque uniu a natureza humana e a divina. Emanuel, Deus conosco. A partir dali Cristo passou a ter a natureza divina, mais uma natureza. E ele deixou de ser Deus? Cristo deixou de ser Deus? Ele continua divino? Ele continua um ser espiritual? Então hoje Deus é divino e humano. Jesus é divino e humano. Jesus é espírito e homem, né? Jesus tem essas duas naturezas. Por isso Emanuel, Deus conosco. Mas não só isso. A Bíblia também fala que Cristo habita em nós. O que Paulo fala em Colossenses 1, 26, 27? Um mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então
esse Cristo ele não só veio habitar no Filho de Maria, não encarnou apenas no Filho de Maria, no Filho do homem, mas esse Cristo, esse divino, nota que não fala-se de Jesus que encarnou, mas o Cristo é o divino, e não é Jesus, é esse mesmo Jesus Cristo que compartilha a sua natureza divina conosco, a sua parte divina, não a humana. Ele pode vir também e habitar totalmente em nós, porque o texto de Gálatas fala isso, um mistério, que é Cristo em vós. Então o que é a esperança da glória? É Cristo em vós. O que mais Paulo fala? Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando nós nos crucificamos, o que é isso? Olha, remove esse coração de carne, esse gosto que eu tenho, essa inclinação, Senhor, eu vou deixar de lado e vou permitir que você ande comigo agora. Então você está crucificando o seu eu. O apóstolo Paulo também fala, se teu braço direito te faz pecar, arranca fora. Quem tem coragem de arrancar o braço fora? Filho do Delfang, tem coragem, Delfang, de arrancar o braço fora? O olho, alguém tem coragem de cegar os olhos? Nós usamos óculos, para poder enxergar. Ninguém quer, né? Mas é no sentido espiritual, irmãos. Quando nós crucificamos, ou seja, se eu deixo de ter um braço para o pecado, é como se eu não tivesse. Eu anulei meu braço. Se minhas vistas eu anulei para o pecado, é como se eu estivesse cego, né? Mas para as coisas boas nós devemos consagrar físico, mente e espírito. Efésios 3, verso 17. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Então à medida Cristo vai transformando. Olha, Malu, mas é uma dificuldade de deixar que o pecado vá embora, hein? Porque a gente ama o pecado, né? Nós amamos o pecado, mas olha, a esperança da glória é que esse maravilhoso Salvador, ele vai habitar em nós. Quando esse divino Filho de Deus apareceu para Moisés, foi numa sarça ardente. Quando ele apareceu lá diante de Nabucodonosor, ele apareceu diante da fornalha, lá no fogo. Quando ele estava diante do povo de Israel, ele estava na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Quando ele vinha até o povo de Israel, ele descia no santuário, no tabernáculo, como uma coluna de nuvem. A cada maneira, Cristo se apresentava de forma diferente. E como é que foi que ele se apresentou para Elias? O que Elias estava fazendo quando ele viu a presença de Deus? Elias estava fugindo e foi para a caverna. Estava com medo de ser perseguido, da morte. Olha o que aconteceu. 1 Reis 19, de 11 a 13. O Senhor lhe disse: sai e fica no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Veio então um vento, mas o Senhor não estava lá. Mas dessa vez Jesus não estava no vento, não. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava lá também, nem no terremoto. Houve um fogo, também não estava lá. Depois houve uma brisa suave, e lá estava o Senhor. Irmãos, às vezes Jesus vem como uma fornalha, às vezes ele vem com uma brisa suave. Depende da natureza de cada um de nós. Quando o Marcos está em pecado, ele vem na fornalha para queimar a escória. Mas se o Marcos já abriu a porta do coração, ele vem como uma brisa suave para refrescar o irmão Marcos. E assim cada irmão também, o irmão João Gomes, a cada um de nós. Então Jesus, ele se manifesta a cada maneira, conforme a necessidade de cada um. Olha só o texto da Bíblia, de Malaquias, numa versão de NBVP, uma versão bíblica aí, Malaquias 3, de 2 a 3. Mas quem sobreviverá no dia em que ele aparecer? Ele vai aparecer. Será que vai ter alguém que vai sobreviver? Irmã Luísa, será que vai ter alguém que vai sobreviver? Quem poderá suportar a sua presença? Irmão Cícero, quem vai suportar a presença de Jesus?
O texto continua: ele é como o fogo que purifica o ouro, como o sabão que limpa as roupas mais sujas. Vai sentar-se como purificador de prata. Olha o que ele vai fazer ainda: vigiando com atenção até que todo o refúgio tenha sido queimado. Então ele vai ficar vigiando. A irmã Lourdinha ainda não abandonou um pecadinho ali. Deixa eu pôr mais uma brasinha nela. Nós não queremos a brasinha, né, Nicolas? A gente não quer a brasinha, né, Gisele, irmã Clara? Nós não queremos a brasinha, porque parece que queima, né? Mas olha, o sabão do lavandeiro, lá antigamente as pessoas não tinham remédios apropriados. Quando feria-se, pegava aquela esponja e rapava, viu? Rapava a pele, doía, era dolorido quando rapava a pele, para sair a sujeira, para depois vir o bálsamo. Lava-me com esponjo. Tem um texto bíblico, eu me esqueci o texto. Davi, lava-me com sopo, né? E ficarei. Isso, era esse esponja, esse sopo. Então, esse sopro era dolorido, assim como a brasinha queima, o sopro também. Mas Jesus está fazendo essa obra de purificação hoje, irmão Adalberto. Senão nós não vamos conseguir suportar a sua vinda. Dói ficar sem o pecado? É gostoso aquele pecadinho? E quando remove a gente sente falta, e se entristece, chora, esperneia muitas vezes. Mas é para o nosso bem. O menino quer a faca. Meus meninos agora começou a entender melhor, mas quer uma faca, quer um produto, quer uma coisa de espeto, põe na boca. Não pode, filho. O filho fica bravo, o papai não deixa, a mamãe não deixa. Vai deixar? Jesus é a mesma coisa, moçada. Toma a brasinha aqui. Você não quer? Toma a brasinha, meu filho, é para o seu bem, aceita. Agora, se a pessoa não quer mesmo, tá bom, meu filho, eu não vou forçar. Mas se você quer a minha cura, eu vou aqui com a minha brasinha, eu vou aqui com o meu sopro, eu vou me assentar na beira do teu coração, como o sabão de lavandeiro, e vou purificar. Vou lavar. Agora, olha mais um pedacinho desse texto. Olha que interessante. Purificará os levitas, os servos de Deus. Quem que eram os levitas na época? Eram aqueles que cuidavam do sacerdócio, né? Nos tempos do deserto, os levitas. E quem é os levitas que vai viver lá na eternidade, que serão reis e sacerdotes? Quem são? Os 100 e... A Bíblia não fala que os 144 mil serão reis, lá em Apocalipse? Serão reis e sacerdotes? Irmãos, nós estamos no grande dia da expiação. Desde 1844, irmãos, começou essa obra de purificação do nosso coração. E sabe quem está fazendo? É Jesus. Roma pode até criar outros deuses para nos confundir e impedir que você peça para Jesus vir no seu coração te limpar. Ele cria outros deuses, outros intercessores, mas é Cristo, é seu Espírito, é Ele que está nos purificando. E Satanás faz com que as igrejas protestantes, o catolicismo, todos não entendam isso. Mas no alto clamor essas verdades serão um dia entendidas. Cristo, Ele vai nos purificar, é somente Cristo, irmãos. Não tem outro super-herói, igual eu falo com meus filhos, não tem outro super-herói que possa remover a mancha do nosso coração, a pedra do nosso coração, o pecado e a sujeira do nosso coração. O único super-herói capaz é Jesus Cristo. Então Ele purificará os levitas, somos nós que pertenceremos aos 144 mil. Ele limpará como limpa o ouro e a prata. Como é que limpa o ouro e a prata? No fogo. Se tivesse o irmão Joel aqui, ele ia citar melhor. Até que o ouro derrete, fica purificado, né? Puro, de valor. Assim eles servirão ao Senhor. Assim eles servirão ao Senhor com o coração puro. Olha que interessante. E olha o que vai acontecer com o povo de Deus quando eles entenderem e aceitarem. Porque nos dias de 1888 eles não entendiam que era Cristo quem habitava neles. Eles pegaram ideias, mesmo a igreja do Adventismo, sim, não entenderam
que era Cristo que habitava neles, que a justiça, tanto imputada como comunicada, a justificação pela fé como a justiça de Cristo, pertence a Ele. Não era outro, mas pegaram doutrinas que vinham de Roma. E aí não houve o alto clamor, aí não houve a chuva serôdia, só veio gotas. Porque não entenderam, e por não entender não aceitaram. E foi recusada a justiça de Cristo. Irmãos, é Cristo quem produz nós o perdão dos pecados e também a transformação. É Ele. A Bíblia diz que Ele é o único intercessor, o único caminho. Que nós possamos entender isso. Vamos ler mais 2 textos para finalizarmos. Isaías 60, de 1 a 5. Olha o que vai acontecer quando nós entendemos e aceitarmos. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre vós, sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, ou seja, nascendo, formando, reproduzindo, vai reproduzir a glória, o caráter de Deus em nós, através de Cristo. Quando Ele nos purificar, se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz. Irmãos, isto é o alto clamor, Apocalipse 18, 1. E depois dessas coisas, eu vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Irmãos, quando então Cristo habitar em nós, Ele vai nascer em nós. Cristo em vós, a esperança da glória, é Cristo. Então quando Ele nascer em vós, nós vamos abalar o mundo. Em Review, o texto da Review and Herald, 22 de 11 de 1892, a justiça de Cristo pela presença do Senhor é a glória que há de encher toda a terra. Vamos ler agora o texto. O tempo de prova é iminente, pois o alto clamor do terceiro ano já começou na revelação da justiça de Cristo. Lá em 1888, iniciou-se isso aí. Como eles não entenderam, acabaram recusando a justiça de Cristo. E agora, com o alto clamor final, nós temos que entender isso. Temos que entender. O Redentor que perdoa pecado e apaga pecado. O pecador, este é o início da luz do anjo. Esse foi o início da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha agora. E venham assim no tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, quando Cristo se manifestar em nós, Ele de forma espiritual, não Ele humano, Ele está lá com o Pai, mas de forma divina Ele está em nosso coração. Essa presença do Senhor vai fazer com que nos transforme e também abalemos o mundo. Que Deus nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos curvar os joelhos para a oração final. Perdão, vamos cantar primeiro o hino, né? Vamos cantar Vivifica a Tua Igreja, 323.